sobre hematúria ou presença de sangue na urina. Para falar sobre esse assunto, é com grande prazer que eu recebo hoje aqui no estúdio a nefrologista e presidente da Sociedade Gaúcha de Nefrologia, a doutora Cíntia Vieira. Tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vinda aqui ao programa. Quando acontece, de eu presenciar e ver o sangue na minha urina, como é que eu devo proceder? Quando eu enxergo, muitas vezes isso não acontece, né? A pessoa acaba nem vendo, só em exames de sangue, de exames de urina que ela consegue detectar. É exatamente isso, Cláudia. O sangue na urina, chamado hematúria, né? Por definição, é quando ocorre sangue na urina, que pode ser microscópica, que a pessoa faz um exame de rotina, um exame qualitativo de urina e evidencia sangue, ou vai urinar e evidencia sangue visível ao olho nu, que é macroscópico. Então, essas duas situações, seja microscópica ou macroscópica, chama a atenção, ou seja, pode procurar um clínico ou procurar um nefrologista, que é o médico que atende os rins. Quando chega para mim, no caso, o nefrologista, né? A intenção é a gente saber se esse sangue ele se manifesta de uma forma com sintomas, chamado sangue na urina, hematúria macroscópica sintomática ou assintomática, ou até nem sente nada, certo? Ou seja, muitas vezes a pessoa sente dor, é isso, ou muitas vezes nem sente e é difícil de perceber. Exatamente, assim, pode ter uma hematúria macroscópica, urinar sangue, por uma situação que nem seja patologia. Vai fazer um exercício extenuante, vai correr uma grande extensão, pedalou com a bexiga cheia, sacudiu a bexiga demais e sangrou. Então, teve febre. São situações que podem ocorrer sangue na urina e não significar doença. Mas também pode não sentir absolutamente nada e ter o sangue na urina microscópico e que pode ser uma patologia. Então, essa definição de ter de uma forma chamativa ou não ter de forma chamativa, ambos têm que ser vistos com um médico que vai decidir, junto com essa pessoa, a conduta a ser feita uma investigação ou não. Ou seja, não é normal ter sangue na urina, nem que não seja detectado a olho nu, só num exame de urina, como a senhora falou, não é normal. Bem, o normal é menos de 3 células por campo. Quer dizer, o que é isso? No exame de urina, aparecer 3 hemácias menos de 3. Pode ocorrer de ter mais do que isso e depois de uma investigação não chegar a nenhuma conclusão e não ter doença, mas isso é só após uma conclusão da investigação para dizer que não há preocupação e mesmo assim ter que fazer uma continuação de acompanhamento. Existe na população, determinadas populações de estudos, em que se tem, assim, de crianças estudadas na Inglaterra, de adultos estudados nos Estados Unidos, no Brasil, em que 10% da população, 12%, 15%, depende da população estudada, que possa ter sangue na urina e não representar doença. É assim, ela tem. Mas para a gente chegar a esta conclusão, tu tens que ter certeza para transmitir isso. Pode ser uma causa genética? Pode ser causa genética também. Então, quando eu tenho alguém que chega para ser investigado, sangue na urina, nós vamos nos basear mais pela faixa etária. Em criança pode ter mais causa genética, pode ter malformação, pode ter infecção. Na mulher, na fase adulta, pode ser uma alteração ginecológica, no homem pode ser urológica. Acima dos 60 anos, tu podes pensar em tumores, que já não é tão frequente em crianças. Então, muito das causas da hematúria, que representem doença, vai depender muito também da nossa faixa etária. Mas eu preciso descartar todas as possibilidades. Para início, tu tens, assim, teve sangue na urina, fez o exame de urina. O exame de urina primeiro ocorreu... Passo, tem o sangue na urina, perceptível, obviamente. Percebi ali, se repetiu. Aí se repete o exame e se repete o exame 3 vezes. Deu positivo, bom,
Então, tem. Aí nós vamos ver causas ao mesmo tempo, tu já faz uma história com o nosso paciente, saber o que sugere, para que lado que vai, né? Se é um paciente que tem mais de 40 anos, se ele foi um grande fumante ou fuma, já teve várias infecções urinárias de repetição, tu já pensa em causas tumorais, então já vai investigando, né? Mas se é uma pessoa que não tem nada, função renal normal, pressão normal, mas tem a proteína na urina associada, aí nós vamos para o lado da nefrite, que é o meu caso, nefrologista, que investigo a nefrite, que é uma doença do rim, que aí não são Ou seja, o sangramento na urina pode ser sinal de que eu tenha determinadas doenças. Exatamente. Dentre elas, eu anotei algumas aqui, as infecções urinárias. Sim. Né? Sim. Aí eu vou descartando. Sim, infecção urinária, ela ocorre geralmente com queixas miccionais, ardência para urinar, ela tem desconforto, aí tem sangramento, aí no exame de urina tu vai detectar. Mas geralmente a infecção urinária vem com algum sintoma que a pessoa perceba, por exemplo, uma dor ou uma ardência. Geralmente assim, pode ter uma infecção urinária assintomática. Existe. Que é a mais perigosa. Tudo que é mais, frustro, Silencioso. silencioso, é mais grave, né? Então, a gente tem que sempre, de qualquer forma, descartar a possibilidade de uma infecção urinária. Com certeza. Um cálculo renal, por exemplo, pode causar um sangramento? Isso, o cálculo renal, ele na época atual, agora no verão, em que a hidratação às vezes não ocorre de forma adequada, em que a pessoa se esquece de tomar água, então favorece a urina ficar mais densa, o aparecimento de cálculo mais frequente, ele aumenta em torno de 30% no verão, essa possibilidade. Porque as pessoas ingerem menos. Menos água, a gente tem que ingerir cerca de 6 a 8 copos de água por dia. Tá? E tem que tomar bastante líquido. Portanto, o cálculo, ele é mais frequente no adulto jovem, no adolescente e adulto jovem. Ele é mais raro no idoso. Quando ocorre no idoso um cálculo, geralmente ele já é secundário a alguma patologia, seja ela urológica, ou obstrutiva ou infecciosa. E o cálculo renal tem, a pessoa que tem o cálculo renal tem muita dor, né? Inclusive dizem que a dor é pior do que a do parto. Então não, tem como perceber, por exemplo, que tem alguma coisa errada. O cálculo renal ele cursa geralmente com aquela dor muito forte. Pode ser único, um episódio único na vida, nunca mais ter. Não quer dizer que a pessoa tenha que fazer uma investigação exaustiva, né? Mas se já tem uma história familiar de cálculo, ou se já teve um cálculo no passado, ele tem que investigar. Porque o que ocorre com frequência é isso, a pessoa acha que não vai ter nunca mais, ela passa aquela pedra e daqui a um ano ela tem de novo. Então, ela realmente é importante que seja feita uma investigação no tipo, nessa categoria de pacientes em que já tiveram cálculos de repetição. Com certeza. As nefrites, a gente já falou das nefrites também, mas com certeza a pessoa deve ter muita dor também. A nefrite, ela geralmente não cursa com dor, a não ser a pielonefrite, que é uma infecção urinária alta, que é no rim. Aí dá muita dor lombar e febre, a pessoa fica tóxica. Eu posso confundir com uma dor na coluna, por exemplo. Ela confunde com a coluna, confunde com o apêndice, se for do lado direito, mas a pessoa geralmente fica tóxica, ela fica doente, muito doente. O que preocupa a nós, nefrologistas, realmente, são as nefrites mesmo, as glomerulonefrites, que são as doenças que ocorrem nos glomérulos, que os glomérulos são nossos filtros renais. E essas geralmente são silenciosas. Tá? Então, para teres uma ideia, a doença renal crônica que leva à hemodiálise, a causa mais frequente de ocorrência renal crônica é hipertensão, diabetes e nefrite. E a nefrite, ela é essa sim, ela é geralmente mais silenciosa, ela vem com hematúria ou não, com sangue na urina ou não, vem com proteína na urina,
que se manifesta por enxume nas pernas, enxume nos olhos, tanto que a população sabe. Inchou os olhos, inchou as pernas, eles procuram, né, nefrologista, já sabem que eu estou inchando, né? E geralmente cursa com hipertensão. Então ela tem uma abordagem diferente, porque ela pode ser tratada com antecedência para não avançar para a doença renal crônica, para não avançar para a hemodiálise e para não avançar para o transplante. Com certeza. E falando em rim, dia 14 de março é o Dia Mundial do Rim. O Dia Mundial do Rim, ele desde 2003, existe uma campanha mundial em que é alertada a população mundial de uma doença que pode ser detectada mais precocemente, identificando a população que seja principalmente o diabético e hipertenso, que ele trate bem a seu diabetes, trate bem a sua hipertensão, siga todos os preceitos de manter uma boa dieta, pouco sal, bastante exercício, uma vida saudável, tomar seu remédio, não pensar que só tomando o comprimido está tudo resolvido. Tem que mudar os hábitos. A qualidade de vida. Isso tu estás puxando o freio de mão, né, puxando para ir para a doença renal crônica, que é considerada a epidemia do século do ponto de vista mundial, porque a população está envelhecendo mais e essas doenças crônicas, elas têm mais tempo de lesarem o rim. E chamamos a atenção sempre que qualquer sinal de dor lombar, ardência para urinar, sangue na urina, enxume, urina muito espumosa, uso indiscriminado de anti-inflamatório, tem uma dor, toma anti-inflamatório indiscriminadamente, todos esses são causas de dano renal, insuficiência renal. Então, esse Dia Mundial do Rim, aqui em Porto Alegre, já é o 5º ano que nós vamos para o BRIC da Redenção, mas no Rio Grande do Sul todos são feitas várias atividades para a população em geral, alertando, se entrega material elucidativo, se mede a pressão, de crianças também. Então, no nosso dia aqui vai ser no domingo, dia 17, que aí a gente vai para o BRIC e aí fica aberta a população. Bacana. Doutora, muito obrigada pela presença e pelos esclarecimentos aqui sobre a questão do sangramento na urina. Agora uma notícia do Diário de Canoas. Em Canoas e Nova Santa Rita, 13 escolas serão reformadas. As